Bom, pessoal, então, telinha inicial com os assuntos que serão discutidos aqui no vídeo de hoje, os temas do dia. 10 temas no total, 2 deles em vermelho, porque são os temas em destaque. Os temas em destaque são os assuntos que aparecem no título e na capinha do vídeo. E aqui embaixo um recado que é sempre importante. A minutagem permite que você selecione na linha do tempo o tema que quer assistir, de forma que vocês podem assistir ao vídeo inteiro ou apenas aqueles assuntos que forem do interesse de vocês. E sem mais delongas, a gente parte para o primeiro tema, que aparece nesta primeira matéria que eu trago para discussão. Diz a matéria: o Trump pede fortemente a Putin que poupe vidas de soldados ucranianos. E aí a gente vê um Trump, essa preocupação dele com as vidas, né, com as vidas humanas, aí ela é muito variável, a forma como ele se preocupa com as pessoas, né? Algumas vezes essa preocupação aparece, como nesse caso aqui, referente aos soldados ucranianos, e em outros momentos desaparece. Quando diz respeito à questão da faixa de Gaza, ele trata a coisa de uma maneira bem diferente ali. Quando diz respeito ao Iêmen, por exemplo, também essa preocupação não está muito presente, né? Ele supervisionou pessoalmente, até vou discutir com vocês daqui a pouco isso aí, os ataques dos Estados Unidos que mataram civis. Então essa preocupação não estava tão presente ali quanto está presente nessa fala dele. Mas lógico, né? Eu estou usando essa ironia aqui para tratar do fato de que o Trump e os Estados Unidos estão fazendo mais uma jogada de propaganda, né? Tem uma guerra aí no meio de essa questão de propaganda, de construção de imagem de um lado, destruição de imagem do outro. Então tem a construção do Trump pacificador, da imagem do Trump pacificador, e do outro lado uma pressão, uma tentativa de pressão sobre a Rússia como o lado impiedoso, que não dá bola para vidas humanas. Então a coisa vai mais ou menos por aí, assim como aquela proposta de cessar-fogo. Existe ali uma clara cilada que a Rússia percebeu, tanto é que o Putin, ele move as peças dele com muito cuidado, porque ele sente que existe essa jogada aí do Trump, posando de pacificador, de preocupado com vidas humanas, de soldados ucranianos, né? E enquanto ele joga para a Rússia aquela coisa: vocês não querem um cessar-fogo, vocês querem guerra? Então vamos falar mais uma vez sobre essa jogada de propaganda dos Estados Unidos aí, né? Trago a seguinte matéria, não, já falei sobre ela. Trago 2 pontos, começo pelas letras vermelhas. A Ucrânia ficou irritada porque o Trump admitiu que as tropas estão cercadas. Então, no meio dessa propaganda aí, o Trump ele coloca esse ponto de dificuldade. A Ucrânia tem ali uma operação que fracassou em Kursk. Tanto é que eu coloquei para vocês nesse final de semana uma matéria da mídia britânica apontando ali as operações em Kursk como um dos maiores erros da Ucrânia, né, nessa guerra. Isso é uma coisa que a gente colocou desde o princípio aqui. Sempre falamos dessa operação como algo que inclusive logo nos primeiros vídeos, se não tivesse sido logo no primeiro, mas logo nos primeiros vídeos a gente discutiu justamente isso, que quando essa operação começasse a fazer água e houvesse o retorno disso aí, a Ucrânia iria pagar caro, e a OTAN também, porque a OTAN está envolvida nisso aí também. A Ucrânia não é membro da OTAN, mas a OTAN está usando a Ucrânia como bucha de canhão e está atuando também, né? Não é só com suporte de armamentos, tem mercenários, tem, entre aspas, instrutores. Então, quando isso retornasse, seria bastante impactante, e é justamente isso que aconteceu. Mas quando a gente falava isso naquele momento inicial, a gente viu aí os provocadores da rede para a OTAN, vários setores da mídia corporativa fazendo aí uma ampla campanha de que poderia ser o momento da virada da Ucrânia, que a Ucrânia só pararia lá em Moscou. Então toda essa bobajada que a TV falou, que a mídia falou, não só na TV, né, na internet também, muito embora sempre a título sempre para ser honesto, né, com vários pontos, mesmo com uma mídia que é desonesta, vários setores guardaram alguma preocupação. Eu até discuti isso com você. Setores da OTAN, a gente viu aí articulistas da OTAN discutir, inclusive aqui, que alguns setores da OTAN ficaram preocupados com essa operação, porque sabiam desde o início que isso aí era furada, né? Mas o fato é que quando o Trump fala que o Putin deve preservar os soldados, a vida dos soldados,
porque no momento em que a Ucrânia está cercada, ele admite que a Ucrânia está cercada. Daí a Ucrânia rebateu como isso aí, dizendo que o Trump está propagando desinformação russa, o que não é a primeira vez que a Ucrânia fala sobre o Trump isso aí, né? A gente já viu outros momentos nos quais a Ucrânia, o governo ucraniano acusou o Trump de propagar desinformação russa. Teve um outro momento acho que quando o Trump chamou o Zelensky de ditador, comparou um ditador porque ele estava ali, tinha que ter eleição, já tinha acabado o mandato dele, se eu não me engano ele também chamou, até discuti com vocês, mas eu discuto tanta coisa que às vezes eu esqueço, né? Ele chamou, a Ucrânia disse que o Trump propagava desinformação russa, então agora ele falou de novo. Lógico que a gente sabe que a situação da Ucrânia é complicada. A mídia corporativa em peso, mesmo a que escondeu tudo durante todo o tempo, né, represou essas informações, está falando sobre isso. A Rússia, lógico, está apresentando ali a situação de Kursk, então a Ucrânia está tentando tapar o sol com a peneira aí, né? Então está dizendo que o Trump está propagando desinformação ao dizer que as tropas estão cercadas, quando na verdade a situação é difícil mesmo para a Ucrânia. Letras azuis. O Trump novamente quer posar de pacificador, assim como no caso do cessar-fogo. Olha, os Estados Unidos conversaram com a Ucrânia e chegamos à conclusão aqui de que 30 dias de cessar-fogo pode ser um prazo interessante. Agora a bola está com a Rússia. Como assim a bola está com a Rússia, né? O que a Rússia ganha com o cessar-fogo de 30 dias? Essa é uma pergunta que vários de vocês fizeram. O próprio governo russo fez isso, essa pergunta. Não dessa maneira como eu estou colocando, mas de uma maneira bem mais diplomática, né? O que a gente ganha com esses 30 dias? Porque é lógico que vocês vão querer 30 dias de refresco. A Ucrânia está numa situação cada vez pior, a gente avança cada vez mais rápido, isso é a posição da Rússia, né? E vocês pedem 30 dias de trégua para se reconstruir, eu vou ficar olhando sem ganhar nada, qual é o esquema aí no final das contas, né? Então o Trump ele posa de pacificador, mas colocar o presidente dos Estados Unidos na posição de pacificador é um absurdo completo, né? Já não basta o Nobel da Paz que deram para o Obama, que é uma coisa completamente descabida, né? Mas a gente vê dessas coisas sempre, né? Letras vermelhas. O conselheiro russo, um conselheiro russo, até discuti com vocês aqui para a gente encaixar nessa situação, né? Ele disse que os Estados Unidos propuseram um cessar-fogo para a Rússia negar, então foi proposital, apresentar algo vago ali, algo do tipo, ó, a paz pode acontecer agora, porque um dos lados topou a proposta dos Estados Unidos, só falta a Rússia topar. Bom, é lógico que a Ucrânia topar, ela está numa situação cada vez mais difícil, e aí joga para a Rússia. Se a Rússia não quiser é porque ela gosta de guerra, é porque ela tem um comportamento belicoso. Então agora está com a Rússia. Não é bem assim que a coisa funciona, né? Então essa mesma proposta aí que eu estou discutindo com vocês, essa mesma fala do Trump aí de que a Rússia deve ser clemente com os soldados ucranianos, ela faz parte do mesmo jogo de propor um cessar-fogo sem que a Rússia ganhe nada com isso, né? Só para a Rússia negar. Qual é a circunstância disso aí? Letras azuis, até porque a Rússia disse que os invasores de Kursk, eles atacaram civis, cometeram crimes, tem que responder por isso. Então não é bem assim, né? A Rússia tem que ser clemente, a Rússia tem que tudo, o outro lado não tem que nada. É mais ou menos por aí que vai essa campanha de propaganda, de guerra informacional. Que é assim, ó, a guerra não acabou porque a Rússia não quis. Bom, para começar a conversa mesmo, a guerra não acabou porque o Boris Johnson, lá no início da guerra, quando era primeiro-ministro britânico, ele foi lá chutar a bola para o mato, quando Rússia e Ucrânia estavam negociando com uma intermediação da Turquia. Então, para a gente começar a discussão, quem chutou a bola para o mato ali, não quis saber, foi o lado da OTAN. Inclusive foi uma das figuras aí que prestaram um serviço de maneira mais fiel à OTAN, que é o Boris Johnson, que é o ex-primeiro-ministro britânico. Aí depois disso a guerra foi como foi, né? Letras vermelhas. Assim como no cessar-fogo, o Putin repetiu a estratégia de lidar de maneira paciente, sabendo o que os Estados Unidos querem com as coisas que dizem, né? O que o Trump quer com as coisas que diz, que é colocar a Rússia como o lado desumano, como o lado que quer prolongar a guerra. Aí ele usa essa questão, né, o Trump, não, a Rússia é muito mais forte, algo do tipo assim, e é uma verdade isso, claro, né? Mas o mais forte é que tem que ser cuidadoso, paciente, tem que
cuidar com a força que tem, se não fizer desse jeito é desumano. Então a gente tem um ardil aí no meio, né? E a Rússia é sabedora, né, dessa jogada. Se a gente aqui está percebendo, a Rússia já percebeu muito antes, a inteligência russa já percebeu isso aí muito antes, e joga com cuidado, né? Assim como na questão do cessar-fogo, que a Rússia disse que não, tudo bem, a gente... Se vocês pararem para perceber, a Rússia negou o cessar-fogo, né? Mas ela falou de uma forma que parece que ela estava afim. E ela falou, não, tudo bem, a gente quer, desde que tá. Deu várias coisas ali que sempre foi o que a Rússia exigiu, em termos para acabar com essa guerra aí. Então ela, sabedora disso, ela coloca tudo de maneira suave também. Tanto é que o Putin disse, até coloquei para vocês também na aba comunidade, aqui no YouTube, coloquei no canal do Telegram, que as vidas serão preservadas se os soldados se renderem. Agora, se eles quiserem continuar aí, não vai ter nada disso, né? Letras azuis. A Rússia não rebate as propostas cínicas, porque são propostas cínicas, né? A OTAN armou toda uma bagunça, empurrou a bucha de canhão contra a Rússia, fizeram uma bagunça do caramba, né? E agora vem com essa conversa de que a Rússia é que tem que tudo. A Rússia, ao invés de dizer, não vamos fazer, a gente vai passar geral. Não, ela não fala assim. Não, se eles se renderem, a gente, assim como prevê a lei internacional, as leis russas, a gente vai agir de acordo. Então a Rússia usa essas propostas cínicas feitas pelos Estados Unidos, pelo Trump, pela OTAN no geral, né? Embora a gente tenha propostas diferentes de cinismos variados aí, né? Ela usa como trampolim, ela se apresenta como mais sensata, como mais pacífica, só que desde que o outro lado colabore, não vem jogar toda a conta para cima de nós aqui não, né? Agora vamos falar aqui de um certo desentendimento na outra mesa de negociações, né? Na mesa paralela, a mesa das crianças, como colocou, não colocou dessa forma o J.D. Vance, que é o vice do Trump, ele colocou de uma maneira, não sei se foi pior até do que isso, né? Colocou como uma mesa dos fracos. Então vamos ver como é que tem um desentendimento aqui, vamos falar sobre isso. Traga a seguinte matéria: o primeiro-ministro britânico se opõe à proliferação de armas nucleares na Europa. Leia-se aí, de armas francesas na Europa, porque a França fez uma proposta e ofereceu o seu guarda-chuva nuclear para a Europa, claro, naquela operação de bravataria típica do presidente francês, do Macron, e do governo francês no geral. Claro que o Macron não faz essas coisas sozinho, né? Ele tem todo um suporte. E o Reino Unido não gostou dessa proposta, né? Então a questão é essa, e está colocando aí justamente, está se opondo à proliferação de armas nucleares baseado na proposta da França. Então há um desentendimento, porque claro, não era para o Macron estar fazendo isso aí, né? O Macron, o Macron, pressionado por setores na França, da indústria bélica francesa, que querem ganhar uma projeção, ele se envolve nisso e consegue resultado. Tanto é que daqui a pouco eu vou trazer mais um resultado positivo para os objetivos estabelecidos que o Macron e a França atingiram com essa bravataria toda do Macron. Está aí na foto o Keir Starmer, que é o primeiro-ministro britânico, e do lado dele está o Emmanuel Macron, que é o presidente da França. Então, o primeiro-ministro britânico e o presidente francês. Letras vermelhas. Setores anglo-yankees, britânicos e estadunidenses, querem o Reino Unido liderando a coalizão. Então, a proposta é essa. Os Estados Unidos, eles vão para os bastidores, já falamos sobre isso, né? E se dedicam à China, focam na China, né? E a Europa fica com essa função de encarar a Rússia, de formar um fronte contra a Rússia. A coisa está correndo assim. Só que era para o Reino Unido estar liderando. Só que aí apareceu o quê? O Macron apareceu nessa história e ele está se colocando como cabeça disso. Não era exatamente assim que era para sair a coisa. Então existe, claro, ninguém vai cortar as asas do Macron, porque ele é útil em quase todos os pontos da agenda, muito embora exista algum ruído ali pontual, mas histórico, né, daquela coisa entre forças britânicas e francesas, né? Então, está acontecendo de novo. Macron é útil, mas está dando ruído numa certa parte, mas no geral ele é útil.
é uma figura aí que serve aos mesmos interesses que o Keir Starmer serve. Só que o Macron coloca o tempero dele porque outros setores franceses também pressionam ele. Então, o governante ele é uma resultante dessas pressões de setores financeiros poderosos. Então, cada um vai tomar uma certa conduta e o Macron ele está se movimentando nesse sentido. A gente já discutiu isso várias vezes, né? O Macron ele aproveita uma brecha ali britânica e dos Estados Unidos e ele tenta ganhar um certo espaço com isso. E ele está fazendo mais uma vez. E claro, né? E o pessoal deixa ele ir até certo ponto, depois puxa ele de volta. Letras azuis. O arsenal francês não está interligado ao da OTAN, já falamos sobre isso naquela política que foi adotada pelo Charles de Gaulle lá atrás, né? Então a França tem o arsenal nuclear dela e está colocando à disposição. O Keir Starmer, claro, ele faz esse movimento porque não é do interesse anglo-yankee que o Macron, que a França, né, tenha essa projeção. Então a questão é a não proliferação de armas nucleares da França. O ponto principal é esse. Letras vermelhas. A Europa assumiria o fronte contra a Rússia, sem autonomia, claro. Ninguém está falando aqui de uma Europa mais forte como um polo de força real, aí sim uma Europa como um braço dos Estados Unidos, um braço desses interesses anglo-yankees aí, fazendo o fronte contra a Rússia, enquanto os Estados Unidos eles fazem seu movimento contra a China, focam na China. Mas para isso é necessário todo um esforço ali extra, um sacrifício do povo europeu, né, que tem que abrir mão de bem-estar social, de uma série de questões ali, para que a Europa possa incorporar e ser, no médio e longo prazo, um adversário viável. Né? Letras azuis. Adversário viável para a Rússia. Letras azuis. A Polônia quer armas nucleares dos Estados Unidos em seu território. Então, assim, é aquilo que eu falei para vocês. A Polônia ela usa a presença dos Estados Unidos na Europa para rivalizar com a França e com a Alemanha. Tem uma disputa por liderança na Europa continental e a Polônia sempre chama para essa disputa na Europa continental aí as forças anglo-yankees para que ela ganhe uma projeção. Armas dos Estados Unidos na Polônia. A gente já viu a Polônia pedir tropas dos Estados Unidos na Polônia também. Então ela usa isso para equilibrar o jogo com outras forças da Europa continental ali também. Né? Bom, e por falar em desacertos na OTAN, vamos ver essa questão aqui envolvendo os Estados Unidos e a Dinamarca, e o centro disso aí, claro, é a questão da Groenlândia. Trago a seguinte matéria. Parlamentar dinamarquês acredita que a anexação da Groenlândia causaria guerra contra os Estados Unidos. Assim, quais são as possibilidades da Dinamarca numa guerra contra os Estados Unidos? Isso aí é uma brincadeira. Agora, tem um ponto. O que o parlamentar está colocando aqui é um pedido de socorro. Que alguém faça algo porque o Trump não para de assediar a Dinamarca, já que assim, a Groenlândia ela tem autonomia administrativa, mas ela é parte da Dinamarca. Então, quando o Trump fala em abocanhar a Groenlândia, ele constrange a Dinamarca. Agora, o que as forças internacionais vão fazer e, sobretudo, o que a OTAN vai fazer sobre isso, como os outros membros vão se comportar diante disso, até porque a gente está vendo que um membro da OTAN, que são os Estados Unidos, ameaçando tomar território de um outro membro da OTAN, que é a Dinamarca. Então eu preciso conversar sobre isso. Letras vermelhas. O Trump conversou com o Mark Rutte, que aparece aí na foto para vocês, é o secretário-geral da OTAN, sobre a questão da Groenlândia. E o Mark Rutte não cortou o Trump. Ele disse que o Trump tem razão na medida em que é preciso, tem razão sobre a preocupação dele no que tange a militarização do Ártico. Ele não cortou o Trump. A pergunta é como é que a OTAN vai se comportar diante do fato da principal potência da OTAN invadindo e tomando o território de um outro membro mais fraco da OTAN. Como é que fica a história nisso aí? Claro, o papel do Mark Rutte é fazer esse jogo. Tanto é que ele foi escolhido como secretário-geral da OTAN porque ele tem bom trânsito com o Trump. Diferente da favorita, segundo fontes, do Biden, que era a Ursula von der Leyen. Bom, aí a coisa já está complicada.
Mas o Mark Rutte joga esse jogo aí, né? Vamos ver como é que as coisas vão se processando. Letras azuis. A Groenlândia elegeu um partido que quer independência mais lenta e gradual. Isso significa aí, sem espaço para essa reivindicação do Trump agora. Porque o povo da Groenlândia, ele é contra fazer parte dos Estados Unidos. E a escolha nas eleições aí da Groenlândia apontaram o quê? Para uma independência mais lenta e gradual. Então, se o Trump quer a coisa rápido, ele vai ter que ir pelo caminho da invasão. A pergunta que eu deixo é, como é que a OTAN vai se comportar diante disso? Porque existem normativas na OTAN que tratam disso. Como é que vai ficar aí? Bom, vai haver uma coalizão militar para evitar isso aí? Os Estados Unidos façam? Me engana que eu gosto, né? Letras vermelhas. Os Estados Unidos já têm presença militar na Groenlândia, mas querem mais do que presença militar. Tanto é que eu trago de novo esse mapa. Esse mapa ele é importantíssimo, porque a gente vê por esse prisma do Ártico aí, que o Alasca é Estados Unidos. Aí percebam a enorme presença russa. Se os Estados Unidos tomam o Canadá, que o Trump inclusive já chama de Estado, né, dos Estados Unidos, chamava até o Trudeau de governador, e toma a Groenlândia, aí fica tudo roxo ali, fica tudo Estados Unidos como o Alasca, né? Aí fica basicamente uma disputa, né, entre Rússia e Estados Unidos por um jogo de possível partilha, que é o que o Trump está falando, né? Vamos explorar junto aqui rotas e tal, né? Recursos e rotas. Letras azuis. Com o Canadá e Groenlândia, os Estados Unidos ampliam o atrito com a Rússia no Ártico. É rotas e exploração. Tanto é que está se conversando sobre isso até nessas mesas redondas aí entre Estados Unidos e Rússia na questão da Ucrânia. Sobre a questão do fim da guerra da Ucrânia. Então trago mais uma vez porque esse ponto aqui importa. E importa muito para a gente entender as coisas que o Trump está colocando na mesa, né? Agora, o que eu falei para vocês, ó, eu coloquei isso aqui no início do vídeo, que é o fato de que a França, o Macron, né, a França e o Macron, fazem as suas bravatas e muitas vezes abrem portas. Exploram ali momentos de vacilo dos Estados Unidos, vacilo do Reino Unido em termos de liderança no momento de tensão. O Macron e a França fazem as suas bravatas e muitas vezes acaba dando certo. Até porque a gente percebe o que eu já trouxe várias matérias sobre isso. A indústria bélica francesa e dos Estados Unidos disputam mercados. E isso aparece aí em várias situações que nós já debatemos aqui. Trago a seguinte matéria. Bulgária pondera a substituição de artilharia soviética por César francesa. Pela artilharia francesa aparece aí essa artilharia César aí da França nessa foto que eu trouxe para botar na imagem para vocês. Letras vermelhas. A França quer usar a União Europeia para abrir portas para a sua indústria bélica. Já trouxemos aqui várias matérias, inclusive artigos sobre isso. A França quer usar a União Europeia para isso. Isso daria um aspecto de discussão de temas militares para a União Europeia maior. Agora, outros setores ligados às forças anglo-yankees não gostam dessa levada. Querem que essa discussão sobre a questão militar, fique com a OTAN, até porque a OTAN é uma ocupação anglo-yankee da Europa continental, enquanto a União Europeia trate de outros pontos. Assim ficaria setorizado. Ou, se a União Europeia vai fazer essa discussão, que ela garanta que essa força militar da União Europeia seja um braço da OTAN, para que não haja ali a possibilidade mínima da Europa continental tornar-se um polo de força e ganhar alguma autonomia. Agora, a indústria bélica francesa e o Macron, no seu movimento de projeção política, eles buscam espaço. E aí querem usar a União Europeia para isso, para que exista. Tanto é que várias vezes a gente discutiu aqui o Macron falando que é preciso dar mais vazão, é preciso dar mais atenção à indústria bélica da Europa continental. Então vamos fazer um uso da indústria bélica, vamos fortalecer a indústria bélica da União Europeia e não comprar de fora. Aí existe uma clara disputa entre a indústria bélica dos Estados Unidos
e a indústria bélica da França, né? Letras azuis. As bravatas do Macron acabam abrindo portas para a França muitas vezes. Algumas vezes não dá nada, mas outras vezes dá. Eu já trouxe exemplos aqui de bravatas que o Macron fez e abriu. Serviu para fechar negócio com a Moldávia, que nem membro da OTAN, nem membro da União Europeia é. Serviu para fechar outros negócios acho que naquela época, eu acho que foi com a Croácia, se eu não me engano, teve ali uma certa conversa entre os países, serviu num certo momento ali, o Macron ganhou uma super projeção nos países bálticos, então a gente tem alguns casos aí. Letras vermelhas. A guerra na Ucrânia serviu para incinerar equipamento soviético de alguns países, isso aí libera espaço no estoque, e os países precisam comprar mais. Então a gente viu muito equipamento soviético sendo enviado para a guerra da Ucrânia, aí na guerra a Rússia pulverizou esse equipamento todo aí que estava, né, lutando pelo lado da Ucrânia, aí os países esvaziaram o estoque e vão comprar mais. Vão comprar de quem? Bom, aí a disputa é essa, né? Vão comprar da França, vão comprar dos Estados Unidos. O fato é que há espaço no estoque que precisa ser preenchido e tem gente oferecendo. Aí a disputa é o que estamos vendo aí. Então, um papel importante que essa guerra teve da Ucrânia foi justamente renovar estoque, e a indústria bélica ganha com isso. A França mesmo mandou muita quinquilharia, já discutimos aqui. Letras azuis, a agenda belicosa da OTAN tem sido questionada na Bulgária. Então, assim como a gente vê na Romênia, existe um questionamento sobre essa agenda. Então, diga-se de passagem, em toda a linha de frente ali, que se a gente pega da Eslováquia para baixo, para o sul ali, Eslováquia, Hungria, Romênia, Bulgária, a gente vê uma crise ali. Pega a Grécia, tá daquele jeito. E a Turquia é aquele membro da OTAN escorregadio, né? Como eu sempre discuto com vocês aqui. Agora, a gente fala sobre essa questão aqui, segundo tema que aparece aí na capa do vídeo para você, segundo tema em destaque aqui do vídeo de hoje, que é essa questão esse magnata de Hong Kong, que ele fez negócios com a BlackRock. Eu até discuti com vocês isso recentemente aqui no canal, quando eu falei da questão do Panamá, que a BlackRock abocanhou ali portos no Panamá. A pressão do Trump acabou produzindo essa possibilidade e o negócio saiu, só que não são apenas portos no Panamá, tem muito mais negócio envolvido. E o que esse cara fez, né, acabou irritando a China, e a China está fazendo pesadas críticas a esse movimento do Li Ka-shing aí. Trago a seguinte matéria. A China aumenta críticas ao acordo de portos entre a BlackRock e o Li Ka-shing. Por quê? Porque esses negócios aí estão entregando para os Estados Unidos portos estratégicos que a China tem um plano para isso. Até que eu falei várias vezes aqui sobre a questão do foco que a China está dando a essa questão marítima, essa questão naval. Aí vai o Li Ka-shing e entrega para o inimigo, literalmente para o inimigo, uma série de portos. Aí a China tem uma posição sobre isso que a gente tem que discutir. Hong Kong é uma área da China em processo de reintegração aí gradual, né? Tinha mais autonomia e a China está reintegrando gradualmente. O Li Ka-shing, sentindo essa reintegração, ele está se descolando né? E a China está observando isso aí com uma atenção bem grande. Letras vermelhas. O magnata de Hong Kong trai o projeto de rede marítima da China e fortalece o inimigo da China, que são os Estados Unidos. Tanto é que eu falei várias vezes aqui, a China ela investe pesado na indústria naval e ela está construindo uma rede, né, de portos, aí, uma rede de acordos, de parcerias no mundo inteiro e de negócios no mundo inteiro. E isso faz parte daquele projeto chinês de ser uma senhora dos mares. Aí chega o Li Ka-shing e faz uma coisa dessa, é algo complicado. A China viu isso como um tiro, né, que o Li Ka-shing deu no seu projeto marítimo, naval. Letras azuis. A venda permitiu o avanço dos Estados Unidos no Panamá também, que foi o que eu comentei com vocês. Então o Trump, desde o início do seu mandato, desse mandato agora, ele colocou a questão do Panamá como central. Tanto é que ele partiu para a ofensiva logo no início.
Até comentei com vocês, muita gente o Trump late mais do que morde. Não, lá ele latiu e mordeu. Ele despachou lá o Marco Rubio para o Panamá logo cedo, um dos primeiros movimentos do mandato dele, do Trump. O cara foi lá, constrangeu, pressionou, aí fez o Panamá romper acordo com a China, constrangeu o Panamá e a coisa não para. Ele continua pressionando. Tanto é que daqui a pouco, né, mais tarde aqui no vídeo, eu vou falar sobre outra questão ligada ao Panamá. Então ele continua nesse movimento de esmagamento do Panamá. Então essa questão do Licaching aqui está ligada também àquela questão do canal do Panamá que eu discuti com vocês aqui, da BlackRock. Então a gente volta a falar da BlackRock, volta a falar desse interesse dos Estados Unidos aí em ocupar mais espaços e fechar portas para a China. Letras vermelhas, a BlackRock controlará 10% dos terminais de contêineres no mundo. Então isso aí dá uma grande força para os Estados Unidos. Por quê? Porque isso é um braço de guerra comercial. Aí começa a inviabilizar os navios chineses em vários portos no mundo. 10% dos terminais é muita coisa. Diga-se de passagem, quando a gente fala da BlackRock, a gente fala de muita coisa e de muitas áreas, né? A BlackRock aí é uma gestora de ativos e ela tem uma quantidade tão grande de alavancas que ela pode puxar que isso aí entrega um super poder para a BlackRock. Então ela tem influência política, ela é um braço de guerra, literalmente, né? Por isso que a China viu esse movimento e critica esse movimento do Licaching, que entregou o fogo para o adversário, né? Deu munição para o adversário e dá mais possibilidades dos Estados Unidos na sua guerra comercial contra a China. Letras azuis, a China vê como traição ao povo chinês. Mas daí a gente entra naquela coisa, né? Que os magnatas, eles não têm pátria. Que fazem, vamos construir um projeto nacional que envolve os magnatas, o povo, os setores produtivos, financeiros, todo mundo. Normalmente, os primeiros a roer a corda são os magnatas. Tem N situações da história do Brasil, para pegar a história do Brasil, que a gente vê o Getúlio, mas, cara, não dá para confiar nesses caras. Ele se clamando, assim, eu até tento construir um projeto nacional, mas os de cima roem a corda primeiro, né, são os primeiros a roer a corda. Então é difícil esse projeto, porque a pátria desses magnatas aí é o dinheiro. Eles não estão dentro de projeto nenhum. O projeto é o projeto deles. Projeto de poder, projeto de riqueza, projeto de privilégio. Então, ainda que a forma como a China construiu o seu socialismo seja numa parceria com setores empreendedores, isso faz muito parte do pensamento do Deng Xiaoping, é difícil confiar, na verdade, porque esses setores aí, eles estão envolvidos no seu próprio projeto, né? Estão envolvidos com a sua própria pátria, que é o dinheiro. Então, seria bom, né, se houvesse um alinhamento assim, mas é muito difícil, né? É como encontrar unicórnio andando por aí, né? É um projeto difícil de concretizar isso aí. Por isso que às vezes há um projeto, ele está caminhando, aí daqui a pouco vêm esses setores de cúpula financeira e roem a corda e detonam todo o projeto. Isso aí é frequente na história. Vários de vocês comentaram, achei bons comentários, porque a gente está debatendo essas coisas, né? Quando a gente fala sobre a Rússia, o Trump faz aceno a setores financeiros, setores de magnatas russos. Aí eu falo, os magnatas têm o seu próprio interesse. Mas aí eles vão romper com a Rússia? Bom, o negócio é irracional, pode ser que no longo prazo eles se deem mal, inclusive, né? Fragilizando ali um Estado que dá suporte a eles, mas isso aí, o negócio é irracional. Então os caras vão onde está o interesse deles naquele momento. E aí, se toda a população se ferrar nesse projeto e eles ganharem, no curto prazo e no médio, depois vai vendo, depois eles buscam novos rearranjos. Mas a questão é justamente essa. Por isso que não se deve olhar para os acenos do Trump assim, nunca vai dar certo. Por quê? Porque ele está lidando com setores que não estão vinculados a nenhum sentimento pátrio, de ter um Estado soberano. Não, o Estado soberano é bom se me serve. Se não me serve, se não serve meus privilégios, não estou nem aí. Esse que é o ponto. Isso aqui é um exemplo desse magnata aí de Hong Kong.
Letras vermelhas. Após a reintegração de Hong Kong e a China, o magnata passou a vender seus negócios. Então, existe uma clara insatisfação dele aí. E o pior é que a expertise do magnata em infra poderia ajudar o projeto chinês. Eu fui fazer uma pesquisa rápida, assim, na lista de empreendimentos nas quais esse cara está envolvido. Começou a fazer uma lista, assim, uma lista gigantesca. E esse cara tem um envolvimento grande em infraestrutura. Então ele tem muito a oferecer, até porque a China tem um projeto da nova Rota da Seda, né? E aí a China vê isso aí com... Teve o outro magnata da China, que é do cara da Alibaba, aquele que, né, foi sair fora da linha ali, o governo chinês chamou ele para conversar de pertinho, ele sumiu por um tempo, vocês devem lembrar desse episódio. Ele reapareceu mais cooperativo, ele entendeu a mensagem, né? Ó, cara, tem que cooperar porque a gente tem um projeto de conjunto. Ou tu coopera, ou esse da Alibaba, o Jack Ma, sempre esqueço o nome dele, agora me veio a cabeça. O Jack Ma, ele se comportou, ele entendeu a mensagem. Vamos ver até onde vai. Já esse outro de Hong Kong, ele não prefere não. Ou tá fazendo um jogo escondido do governo chinês? Não, acho que não, porque senão ele não entregaria tudo para BlackRock. Mas vamos ver, né? Mas essa discussão é interessante, né? Então, há um compromisso. Setores da sociedade têm compromisso com o país. Agora, a cúpula, meu amigo, na maior parte das vezes, a pátria desses caras é dinheiro, assim. Eles não têm pátria nenhuma. Agora, vamos para o Oriente Médio e vamos falar aí do Trump. Aquele mesmo Trump que pede clemência para os soldados ucranianos, agora ele está aí. Ele está aí fiscalizando, supervisionando pessoalmente ataques dos Estados Unidos ao Iêmen que mataram civis. Então ele sabe que ele supervisionou, né? Tirou foto e tudo, supervisionando. Até botei para você essa foto na aba comunidade aqui no YouTube e no canal do Telegram. Então ele viu, ele sabe o que aconteceu. Não teve muita clemência com os civis do Iêmen. Assim como ele não tem muita clemência com os palestinos que ele quer chutar para fora da faixa de Gaza. Agora, com os soldados ucranianos, ele gosta de fazer discursinho barato. Acho que ele está preocupado. Traga a seguinte matéria: o Trump lança ataques em larga escala contra os Houthis do Iêmen, os Estados Unidos, né? Matando pelo menos 31. Então, matou 31 pessoas aí esse ataque dos Estados Unidos ao Iêmen, não houve clemência. Então o mesmo cara que pede clemência para o Putin, né, que preste atenção no que vai fazer com os soldados ucranianos, está aí, mandando brasa no Iêmen, matando civis sem dó nem piedade. Letras vermelhas. O Trump tem fotos supervisionando pessoalmente os ataques ao Iêmen. É uma vontade de mostrar... É uma vontade, não é uma má vontade. É uma vontade de mostrar serviço para certos setores, que é uma coisa de louco. Ele está prestando contas para os sionistas ali. Aquela foto assim, ó, eu tô vendo isso aqui para vocês. Eu tô fazendo dos Estados Unidos, eu tô mantendo os Estados Unidos no papel que eles sempre tiveram historicamente, que é ser capangas do sionismo. Então, o sionismo busca isso, os Estados Unidos vão lá e fazem acontecer. Então, são capangas do projeto sionista. Então, o Trump tá... Tanto é que eu coloquei na mensagem para vocês ontem, que eu coloquei no Telegram e aqui no YouTube, né, escrito, né? Que ele tá prestando contas para os seus patrões sionistas. Algo por aí, né? Eu sempre me lembro, assim, ó, não publiquem aqueles vídeos nas festinhas do Epstein, por favor, né? Letras azuis. Esse é o mesmo Trump que fala em poupar soldados ucranianos. É uma coisa bem curiosa, né? Parece que tem uma diferença aí. Na verdade, essa mesma questão do Trump vale para o comportamento no geral da OTAN e da mídia pró-OTAN. Basta ver a quantidade de vezes que o drama humanitário no Iêmen foi discutido na mídia. E na mídia corporativa. E é muito diferente da forma como a Ucrânia, né? O drama humano na Ucrânia é tratado. Letras vermelhas. Os Houthis lembrando a situação, tá? Os Houthis retomaram ataques a navios de Israel após darem o prazo de 4 dias para Israel permitir a entrada de ajuda humanitária na faixa de Gaza. Israel não permitiu, os Houthis bloquearam os navios de Israel também. Então, tudo na mesma moeda. Vocês bloqueiam a ajuda, eu bloqueio navios de vocês. É esse o jogo que os Houthis fazem. Tanto é que quando eu falei sobre isso aqui, recentemente, foi agora há pouco eu falei, o que eu disse para vocês? É provável que Reino Unido e Estados Unidos retomem os ataques, e foi justamente o que aconteceu. Por quê? Porque são os capangas, né? São os capangas do projeto sionista.
Então, ó, os caras não estão contribuindo, vão lá quebrar perna, quebrar dedo, arrancar unha, né? Porque os caras não estão querendo, vamos lá fazer o serviço de vocês de capanga, e está fazendo. Letras azuis, operações externas de força desse tipo distraem de problemas internos. Então o Trump tem problemas internos evidentes, né? Econômicos ali, existe um grande medo da sociedade, e aí a gente pega setores da população, camadas trabalhadoras até setores empresariais estão preocupados com essa loucura tarifária do Trump e com toda a bagunça que isso gera. E aí nada melhor do que parecer forte na rua contra o Iêmen, né? Contra a Rússia ele já não faz essas coisas, né? Contra a China também não. E por falar em conduta de capanga do sionismo por parte dos Estados Unidos, é preciso dizer que eles não fazem isso atacando só forças externas aos Estados Unidos. Eles fazem isso dentro do próprio país. Eles fazem isso contra a sua própria população. Eu já discuti várias e várias vezes aqui momentos nos quais setores da sociedade dos Estados Unidos, inclusive grupos judeus, foram criticar as práticas, criticar com justiça as práticas criminosas, expansionistas do Estado de Israel, e esses setores foram alvo de censura e repressão. O que a gente está vendo aqui é o quê? A pergunta que fica é qual? Afinal de contas, o governo dos Estados Unidos governa para quem? Se a sua própria população não pode se manifestar contra algo visivelmente errado, sem ser alvo do seu próprio governo, que defende práticas criminosas de um outro governo. Eu já falei de vários casos aqui, inclusive população, até vou trazer de novo, grupos de jovens dos Estados Unidos se manifestando contra os crimes de Israel, grupos, gangues sionistas batendo nesses jovens, a polícia dos Estados Unidos vendo e não fazendo nada. Afinal de contas, o Estado Yankee defende quem? Então é uma pergunta retórica que eu estou fazendo, né? Tá aí a seguinte publicação do Departamento de Justiça. Força-Tarefa Federal de Combate ao Antissemitismo visitará lideranças de 4 grandes cidades abaladas por incidentes de antissemitismo. Aí vem o termo antissemitismo, que tem o uso distorcido conforme os interesses que o pessoal está tentando dar. Letras vermelhas. O termo antissemitismo é usado para censurar e reprimir quem critica crimes de Israel, que é aquela coisa que eu sempre digo. Uma coisa é criticar de maneira justa os crimes cometidos pelo Estado de Israel, o projeto expansionista, colonialista, sionista. Outra coisa completamente diferente é atacar os judeus. São coisas completamente diferentes. Agora, o pessoal joga tudo no mesmo balaio para censurar quem está criticando de maneira acertada os crimes cometidos pelo Estado de Israel. Então, esse que é o ponto. Inclusive, são alvo de repressão e censura, de violência e a polícia não faz nada, como eu já trouxe outro caso aqui em outro momento. Se a gente for parar para observar direitinho, os palestinos são um povo de origem semita. Eu sempre falo sobre isso aqui porque eu acho importante. A gente observando a forma como o Estado de Israel trata ao longo da história os palestinos, mas que agora ficou evidente em tempos de internet para todo mundo com um monte de imagem vendo isso, mas antes da internet tem registros fartos, tá? Sobre isso aí acontecendo, desde o início do Estado de Israel. Mas vamos lá, vamos pegar só agora. A gente observando a forma como o Estado de Israel ataca e mata civis palestinos, e sabendo que os palestinos são um povo de origem semita, quem é que está tendo a prática antissemita do momento? Do momento e ao longo da história, mas estou pegando só essa questão na pauta agora. Então é por aí que a gente tem que olhar a coisa. Letras azuis. O Trump está ameaçando universidades com cortes de verbas, então ele quer acelerar a partir da pressão sobre as universidades, a própria universidade exerce censura e repressão, né? Letras vermelhas aqui, ó. Já vimos cenas de jovens Yankees sendo espancados por grupos sionistas, já discuti isso aqui quando aconteceu o episódio, né? Já faz alguns meses aí. A polícia assistindo e não fazendo nada. Então assim, o cara mora no país, paga imposto no país, elege políticos no país, nasceu ali, vive ali, tem direitos ali, se sente, levanta bandeira, sacode bandeira, e aí quando é para o Estado defender, ele defende grupos que defendem crimes cometidos por outro Estado.
letras azuis, muitos grupos judeus têm sido alvo de repressão quando apoiam os palestinos que estão sendo alvo de massacre na faixa de Gaza. Então, assim, a questão não é antissemitismo. Porque até judeus, se criticarem isso, entram no pau também. A questão é outra, né? Bom, agora a gente fala de novo do Panamá. Pincelei o tema do Panamá quando eu falei sobre o magnata de Hong Kong, a questão da BlackRock ali, alguns portos que estavam no negócio ficavam no Panamá, que foi um tema que eu já discuti com vocês dias antes aqui. E agora a gente mergulha um pouco mais nessa questão, porque não basta que o Panamá fez tudo que o Panamá fez até agora em termos de submissão em relação aos Estados Unidos. O Trump quer mais, exatamente como a gente falou que seria, né? Trago a seguinte matéria. A Casa Branca do Trump pediu aos militares dos Estados Unidos que desenvolvessem opções para o canal do Panamá, dizem autoridades. Letras vermelhas. Fazer o Panamá romper acordo com a China e comprar portos no Panamá não foi o bastante. Tá aí o Panamá no mapa para vocês. Ele quer mais. Até porque a linguagem do Trump é a linguagem da força. Já falamos várias vezes sobre isso aqui. Quando alguém se revela submisso, mesmo que aliado, talvez principalmente se aliado, se a gente pegar no caso do Panamá, é melhor usar a expressão submisso mesmo, né, servil, ele vai montando em cima cada vez mais. Basta ver a forma como ele trata a China e Rússia, que são rivais, são forças rivais dos Estados Unidos. E ele trata com respeito de igual para igual, horizontalmente. Tanto é que o J.D. Vance, que é o vice do Trump, ele falou exatamente dessa forma. Rússia, China e Estados Unidos sentam à mesa para negociar porque são fortes. Então é a linguagem da força. O que o próprio J.D. Vance disse? A Europa não senta porque a Europa é fraca. Então é a linguagem da força. Ele vai desenhando o governo dos Estados Unidos, o governo Trump, ele vai desenhando o quê? Ele vai partilhando. Fala com a Rússia sobre partilhar a exploração do Ártico, porque somos fortes e podemos partilhar o Ártico e ninguém vai apitar, porque somos potências nucleares. E eu vou desenhar aqui o meu espaço vital. Vou pegar o Canadá, vou pegar a Groenlândia. Tem esse canal do Panamá aqui que é importante para enfrentar a China. Está aqui no meu quintal, eu vou pegar também. E ele vai fazendo, ele vai naturalizando esse linguajar desse modo, né? Ele vai colocando a coisa dessa maneira aberta. Então, quando a gente colocou lá atrás que o Panamá ele começou submisso, e ele continuaria submisso e o Trump exigiria cada vez mais, é algo por aí. Até porque, dado o histórico do Panamá de submissão e de conduta servil, né, a tendência seria justamente essa aí mesmo, né, de cada vez mais esmagar e achatar o Panamá. Letras azuis. Agora, se as tarifas e as sanções falharem em relação à China, em deter a China, a opção militar será disparada para aumentar o controle sobre territórios como, por exemplo, o Panamá? Digamos assim, eu tentei inviabilizar o máximo que pude a vida da China em relação ao canal do Panamá. Não dá mais. Não deu o resultado que eu esperava. O que os Estados Unidos vão fazer? Partem para a opção militar? É justamente isso que eu estou questionando aí, né? Eu saio do jogo sujo para o muito sujo. Tá? Acabo com até o pingo de disfarce que tinha. Letras vermelhas. Se seguir na estratégia bilateral com os Estados Unidos, essa coisa de a gente se resolve aqui na conversa, o Panamá será engolido pelos Yankees. Nós somos aliados. A gente já viu, né? Como é que o Trump age em relação aos aliados dele. Aí tem uma pergunta. A China acionará a opção do canal da Nicarágua? Até porque o governo da Nicarágua, o Daniel Ortega, ele já acenou várias vezes essa possibilidade, né? Só que aí tem um risco no meio disso tudo, porque já houve uma tentativa de derrubar o governo Daniel Ortega, inclusive no outro mandato do Trump, quando essa discussão sobre o canal da Nicarágua avançou, que seria uma alternativa ao canal do Panamá. Então preciso ver como é que isso aí funciona, né? E aí temos mais episódios do Daniel Noboa, que é o atual presidente do Equador, está nas eleições de novo aí. Mais episódios dele fazendo acenos desesperados aos Estados Unidos. Ele esperava ganhar as eleições no primeiro turno, nutriu essa esperança de maneira forte ali, né? Não veio a vitória no primeiro turno, inclusive foi um resultado apertadíssimo. Ele está com muito medo do segundo turno e está fazendo acenos cada vez mais desesperados para os Estados Unidos, para que os Estados Unidos fortaleçam
ele como candidato, para que ajudem ele a vencer essas eleições, porque aí ele entrega tudo, mais do que ele já entregou. Então ele está oferecendo ainda mais do que ele já ofereceu. Ele está dizendo o seguinte: eu sou o candidato de vocês. A outra lá é a Luísa Gonzalez é do Rafael Correa, que é o adversário de vocês. Eu sou o cara dos Estados Unidos aqui. Apostem em mim. É isso que ele está fazendo. Agora, se ele vai vencer ou não é outra questão, né? Trago a seguinte matéria: o Equador propõe base militar nos Estados Unidos, algo que ele já propôs, ele só está reafirmando, ele está trabalhando para isso, inclusive, já. E acordo de livre comércio aos aliados do Trump, dizem fontes. Então está oferecendo tudo. Vem aqui, coloca a base aqui, leva tudo aqui, né? Vende o que quiser para cá, pega o que quiser daqui e leva para lá. Eu fico me perguntando assim, e o tempo vai passando, né? O que ele vai oferecer mais quando o desespero ficar maior, né? O que ele tem mais para oferecer aí? Letras vermelhas: setores próximos a Noboa, nessa base aí do Daniel Noboa, querem garantir o apoio dos Estados Unidos nas eleições presidenciais. Então estão fazendo de tudo para que os Estados Unidos olha para mim, olha para mim, olha para mim, eu sou teu candidato, né? Letras azuis: o resultado do primeiro turno gerou desespero no Noboa, que foi o que eu coloquei para vocês, né? Tanto é que ele não foi nem conversar com os apoiadores depois do primeiro turno. Ele esperava que fosse vencer no primeiro. Como não venceu e foi um quase empate, ele bateu o desespero, porque daí vem o segundo, e agora como é que vai ser a articulação, como é que os votos vão... Ele já está antevendo uma coisa aí que não é boa para ele, talvez, né? Letras vermelhas: o Noboa instalou militares yankees em Galápagos, só para lembrar algumas coisas que ele já entregou, né? E ele fechou acordo com a Blackwater, que é os mercenários que eu discuti com vocês aqui esses dias, né? Tudo com o discurso de combater o crime organizado. Então a gente vê os Estados Unidos pegando o canal do Panamá, pegando Galápagos, né? Pegando ali o canal do Panamá, pegando Galápagos do Equador, né? Ocupando militarmente, vai botando peças ali. Já tem tropas, já tem bases militares na Colômbia e assim vai indo. Então o Noboa, o projeto de vocês é esse? É zona de influência, é ampliar a presença militar? Eu estou aí para isso. Eu posso ser aqui o administrador dos Estados Unidos no Equador. Letras azuis: fontes dizem que o governo dos Estados Unidos aguarda o resultado eleitoral. Então vamos ver o que vai acontecer. Mas o Noboa, conforme o tempo for passando, ele vai dando tiro para tudo quanto é lado cada vez mais, né? Agora vamos falar aqui a respeito dessa questão envolvendo a África do Sul e os Estados Unidos. Eu já falei outras vezes sobre essa questão aqui com vocês. O que acontece é que a tensão continua se aprofundando. Tanto é que temos essa situação aqui. Trago a seguinte matéria: o governo Trump diz que o embaixador da África do Sul nos Estados Unidos, que é o Ebrahim Rasool, que aparece aí na foto para vocês, ele é persona não grata. Então temos um aprofundamento da crise entre o governo dos Estados Unidos e o governo da África do Sul. Vamos entender esse processo. Letras vermelhas: o embaixador teria dito em um evento que os Estados Unidos visam desestabilizar a África do Sul. Aí eu já vou falar para vocês a respeito desse processo de desestabilização aqui. O que está acontecendo? O que o governo sul-africano diz, o que o governo Trump está fazendo e o que setores sul-africanos estão fazendo para ter esse entreveiro todo aí. Mas é preciso pontuar uma coisa importante, né? Que a África do Sul é parte dos BRICS. É membro dos BRICS, é o S dos BRICS, é o South Africa ali, o S é a África do Sul. O Trump já falou o que ele pensa a respeito do que os BRICS representam. Então, isso é um fato importante. Agora vamos para a situação específica aqui, né? Letras azuis: a elite sul-africana acionou os Estados Unidos por causa de uma lei de expropriação de terras para distribuição, para reduzir um pouco a desigualdade de acesso a terras na África do Sul. Aí como esses grupos, até vou continuar aqui, como esses grupos têm influência, porque têm poder econômico e têm relações entre os Estados Unidos e a África do Sul das mais variadas, o que tem poder econômico tem poder político. Esses grupos aí, letras vermelhas, têm feito lobby nos Estados Unidos para apoiar as elites sul-africanas. Então, o que o governo sul-africano está dizendo é: essas elites aí sul-africanas estão acionando os Estados Unidos, usando a sua capacidade de influência para chamar os Estados Unidos a desestabilizar o governo da África do Sul.
Então a questão é essa aí. E temos um agravante, letras azuis. O Elon Musk, ele é sul-africano, é parte do governo e ele apoia a causa dessa elite sul-africana aí. Não seria diferente, né? Precisa lembrar que o Elon Musk é sul-africano. Então, o Trump tem travado acordos entre Estados Unidos e África do Sul. A questão é que a tensão continua crescendo. O governo sul-africano, ele já falou, eu até discuti com vocês, ele já ameaçou cortar ali algumas questões comerciais. Então, existem essas relações aí entre Estados Unidos e África do Sul que importam para vários setores, atingiria vários desses setores aí que estão acionando os Estados Unidos. E a tensão é cada vez maior. Então vamos seguir acompanhando esse processo aqui para ver onde é que isso aí vai dar, né? E aí o momento final do vídeo, o momento de passar o chapéu, pedir apoio financeiro para aqueles que gostam, querem e podem apoiar o canal, para aqueles que veem que o canal é importante, para a formação da sua compreensão sobre temas internacionais e geopolíticos. Sempre comento com vocês que apenas os anúncios e propagandas que aparecem ao longo do vídeo não garantem a existência do canal. Se eu fosse depender apenas da receita das propagandas, ficaria difícil manter esse trabalho com o nível de dedicação que ele exige, de forma que o que mantém efetivamente esse trabalho funcionando é o apoio financeiro dado por alguns de vocês, a quem eu sou imensamente grato pela confiança no trabalho. Aí estão as 3 formas de apoio, não estão em ordem de importância, todas as 3 são bem-vindas, coloco 3 para que vocês optem por uma delas, aquela que for mais prática para vocês. Seja lá que maneira vocês escolham para apoiar o canal, vocês apoiam com o valor que vocês quiserem, é uma ajuda solidária. Ajuda quem pode, ajuda quem quer e ajuda com quanto quiser. E o conteúdo fica aberto para todo mundo. Primeira forma de apoio é por boleto bancário ou cartão de crédito pela plataforma Apoia-se. Está aí o endereço, o link, o site do Apoia-se, que é uma plataforma de apoio virtual. Segunda forma de apoio é pelo Pix, está aí a chave Pix, que é uma chave de e-mail. Tem gente que usa o número do celular, o número do CPF, o número do CNPJ como chave Pix. Eu uso um e-mail. Se vocês digitarem e escreverem lá na chave Pix, pixverdadeconcreta@gmail.com, vai aparecer Thiago e Kátia, que é a minha conta com a minha esposa. Aí vocês podem fazer a doação com o valor que vocês quiserem. Terceira forma de apoio é pelo botão Seja Membro, o botão fica aqui embaixo do vídeo, ajuda direto pelo YouTube, tem várias faixas de valor, vocês escolhem aquela que estiver dentro da faixa que vocês quiserem apoiar. E repito, as 3 formas são bem-vindas, repito também, agradeço aos que apoiam pela confiança no trabalho. Vou parando por aqui e tchau para vocês.